Convido a todos, irmãos, como os irmãos sabem, hoje nós vamos encerrarmos um estudo que iniciou-se no dia 11 de junho. 11 de junho, o pastor recebeu a ordenança do Senhor para falar sobre libertação, aonde o pastor vem, como os irmãos sabem, nós temos a Assembleia Geral, nós temos Monte Santo, temos a Santa Ceia da Primícia. Então nós temos 3 terça-feira no mês que ela já é datada para Primícia, Assembleia Geral e Monte Santo. E por isso o pastor trouxe até aqui o título da mensagem: Libertação. E agora o Espírito Santo me dá para iniciarmos 1 Coríntios, a primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 3. E eu vou ler 3 versículos, mas agora com a igreja eu vou ler apenas o verso 9. Carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3 e o versículo de número 9. Aleluia. Glória a Deus. Todos acharam? Diga amém. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus, a igreja. Com o pastor, porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Diga comigo: e edifício de Deus. A igreja pode sentar. Irmãos amados, iniciando a mensagem, sempre o pastor, antes de retornar aonde nós paramos, o pastor traz uma mensagem da parte do Senhor para darmos sequência à revelação da palavra. Eu glorifico a Deus que antes de eu assumir o altar, eu fui saudado por um evangelista nosso, e lá no gabinete ele me contou uma revelação que um presbítero que não é membro da nossa igreja, ele contou essa revelação para o nosso evangelista, e o nosso evangelista me transmitiu a revelação. E na hora que ele me falou, eu já estava com a minha Bíblia aberta. Eu disse: meu filho, olha aqui os 3 versículos que eu vou ler. Então, os 3 versículos é a resposta do critério de Satanás, que está derrotado em nome de Jesus. Irmãos amados, o apóstolo São Paulo, ele exortou aos irmãos ali em Corinto, porque ali havia uma coisa que, quando eu medito, nós estivemos um trimestre que o comentarista, ele falou sobre a vida do apóstolo São Paulo, e ele veio falando detalhadamente, em cada lição ele falou sobre o apóstolo Paulo. E falando acerca do apóstolo São Paulo, muito Deus falou comigo. O Senhor começou a esmiuçar para mim sobre a vida de um homem de Deus. Porque, irmãos, você pode ler a Bíblia centenas de vezes, mas cada vez que você voltar
num versículo, num capítulo, você tem uma mensagem diferente da parte de Deus. Pode ter certeza disso. O próprio Deus se encarrega de falar, e tanto que a palavra de Deus nos fala que a Bíblia, ela se renova a cada manhã. Cada manhã. Às vezes eu posso dar o Salmo 23 para 10 pregadores. Irmãos, todos os 10 vão pregar diferente. Eu provei isso agora. Em 21, quinta-feira, nós fizemos uma campanha de 21 elos sobre um tema: para Deus nada é impossível. E o Senhor, Ele bradou aqui. Irmãos, se os irmãos quiserem conversar comigo e falar assim: pastor, qual a mensagem que mais chamou a atenção do Senhor? Irmãos, todas as mensagens foram maravilhosas. Mas essa última mensagem agora, que foi trago pela missionária Fátima Silveira, foi algo sobrenatural. Por quê? Ela chamou o povo que faz campanha à responsabilidade. Falou: olha, vocês estão querendo parar porque não foi alcançado o vosso objetivo, não receberam a bênção que esperaram. Mas aí ela foi e falou assim: o Senhor, Ele quer saber qual é o seu compromisso com Ele. O Senhor quer saber qual é a tua atitude para com Ele. E tudo isso ela falou que um dia a mãe dela reclamou com ela que não ia mais na igreja porque não estava alcançando o que ela queria. Aí ela retornou para a mãe dela, ela foi trabalhar, e quando ela estava no serviço, ela ouviu nitidamente a voz de Deus, e o Senhor falou para ela: diga à sua mãe para ela consertar comigo. O Senhor cobrou a mãe dela. Aí ela chegou em casa e falou com a mãe: olha, mãe, Deus, eu estava no serviço e Ele mandou a senhora se acertar com Ele. E ali a mãe dela batizou e tudo, foi preparada. E depois eu fui lá para fazer o ato fúnebre da mãe dela. Então, é assim que Deus é. O Senhor, Ele quer que os homens põem você no ombro. Ele quer que os homens removem as telhas. Ele quer que os homens descem você envolto no lençol. E Ele quer que quando você chegar nos pés dele, Ele vai dizer assim: perdoado-lhes são os pecados. Aí os homens que fizeram força, suado, eles vão dizer: que é isso? Nós fizemos todo esse sacrifício para ver esse homem andando. Mas Jesus viu que o pior aleijão que aquele homem tinha não era ser paralítico. O pior aleijão que ele tinha era a comunhão com Deus. Então o que Jesus fez primeiro? O Senhor Jesus curou primeiro a alma. O Senhor Jesus acertou primeiro a comunhão dele com Deus. E depois da comunhão, agora Jesus observa a murmuração dos homens e fala para ele: paralítico, toma a tua cama e anda. Então, o primeiro é o conserto interior com Deus, é ser verdadeiramente servo de Deus. E depois, as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos agora ao versículo onde o apóstolo São Paulo, irmãos, olha que responsabilidade, principalmente para quem é líder. Hoje aqui a gente observa no altar a falta das lideranças. Como que uma liderança pode cobrar do rebanho, lá da congregação, que não vai no culto da palavra, se também o líder não está aqui? Isso é um ponto terrível. Os crentes, os obreiros, eles têm que dar prioridade de estar no culto da palavra. E o apóstolo, ele observou que havia contenda
partidarismo no meio dos irmãos. Uns falavam que era de Paulo, outros falaram que era de Apolo. Olha só, irmãos. Uns, eu sou de Paulo. Outros, eu sou de Apolo. Havia uma divisão entre os irmãos. Irmãos, existem pessoas que têm grupo. E o apóstolo, ele cobrou isso, ele não aceitou isso. Ele exortou nessa carta, ele exorta os irmãos. Ele disse: não, isso não é correto. Vocês ficarem brigando, vocês terem partido. Tem irmão que fala: ah, não, se for com o irmão X eu vou, mas se for com o irmão Y eu não vou. Irmãos, outra coisa terrível é o que acontece em janeiro. Ó, se você sair da congregação, eu vou sair também. Ó, se você sair da coordenadoria, eu vou sair também. Irmãos, Paulo viu isso na igreja lá em Corinto. Eu sou de Apolo. Não, eu sou de Paulo. Aí o apóstolo falou: não. Ele falou: ó, eu não vos criei assim não. Não é assim que eu vos formei não. Eu lembro quando eu era novo crente, o meu pastor, que era o meu espelho, era um homem muito bravo. Eu estou falando isso na revista, mas eu nunca deixei de amar o meu pastor. Meu primeiro dirigente era o meu pastor. E eu não sabia que a igreja tinha transição, que chegava um período, a igreja mudava. E quando foi um dia, me falaram assim: ó, o pastor, que na época era o presbítero, ele vai ser trocado. E irmãos, aquilo para mim foi difícil. Eu falei: o quê? Vai tirar o meu dízimo, vai tirar o meu pastor? E só, irmãos, que graças a Deus é a igreja velha, né? Que o saudoso pastor Jair Pires cantava. Que saudade da igreja velha. Irmãos, nós éramos muito bem doutrinados, nós éramos muito bem ensinados. E eu lembro que o pastor presidente foi lá para dar posse ao novo pastor, novo na época presbítero, hoje é pastor. E quando ele chegou, eu olhei para aquele homem, eu falei: será que eu vou dar certo com ele? Mas sabe, irmão, que quando eu fui ver, ele era muito mais carinhoso do que o outro primeiro. E ali, depois tive a alegria dos dois vinham juiz de fora. Só que um já dorme na eternidade, o outro ficou cego. Então agora não tem como ele vir mais. Mas os dois pisaram aqui na igreja preparatória. Os dois estiveram aqui. Então, irmãos, é muito importante isso. E o apóstolo, quando ele chegou, que ele viu aquela contenda, irmãos, olha, eu te falo em nome de Jesus. Se o irmão de cá, ele é muito, tudo é você, procura botar ele junto de outro irmão também. Não tira ele de perto de você, mas você mostra para ele que o outro irmão é importante também. Igual, tem pessoas que falam assim: quem vai pregar hoje? Ah, não, eu vou colar lá. Ô irmão, quem vai pregar lá? Fulano aí? Nem vou lá. Irmãos, olha só, o apóstolo, ele condenou essa atitude. Eu sempre conto aqui, é coisa verídica. Tudo que eu falo, eu desafio quem diz assim: não, mas o pastor Pailarim falou isso. Mentira, de mim, da minha boca, eu não falo réplica de ninguém. E praticamente tudo que, graças a Deus, eu consigo falar, eu digo que foi coisa que eu vivi. E lá, na igreja onde eu me batizei, teve uma vez que
o líder, que todo domingo estava na praça, ele não pôde ir. Só que o culto de ar livre não podia parar. O que o pastor fez? O jovem irmão fulano vai para dirigir o culto. Só que todo mundo falou: ele não, misericórdia, ele só fala a língua. Ele está conversando com a gente, daqui a pouco é língua. E ali a mocidade foi. E quando chegou lá, eles já foram falando: chegar lá, você vai ver, vai ser língua estranha no meio da praça. Todo mundo vai ver, vai escandalizar as pessoas. Mas vamos, é ordem, vamos. Quando chegou lá, irmãos, olha só, irmão, nós não podemos fazer acepção de pessoa. Na hora que ele chegou lá, ele começa o ar livre, dá oportunidade. Quando é daqui a pouco, lá na margem da calçada, parou um carro de vidros escuros e saiu uma madame lá e encostou na porta do carro e ficou olhando para a praça. Nisso que a senhora ficou de lá, o irmão olha para a dona e começa a falar de Jesus, e daqui a pouco língua estranha. Aí todo mundo aí, olha lá, a dona vai ficar doida. Olha lá, está conversando com a dona, nem língua estranha, olha lá. Irmãos, olha bem, olha o que aconteceu. Aquela dona, ela estava hospedada no hotel. Aquela senhora, ela não era brasileira. Irmãos, e naquele dia, naquela praça, Deus tomou aquele homem em línguas estranhas, na língua dela. Ele pregou para ela, ela chorou, e ele fez apelo para ela. Nem o motorista que estava com ela entendeu nada. Irmãos, a mulher fez assim com a mão, chorando. E nem ele sabia o que ele estava falando. Para ele estava falando línguas estranhas. Mas Deus estava usando ele na língua dela. Irmãos, olha o porquê que o apóstolo, ele fala assim: ninguém é de Paulo e ninguém é de Apolo. Aí continua com a sua Bíblia aberta. Ele diz assim: ele fala assim, louvado seja o nome do Senhor. Porque nós, olha o que ele diz. Porque nós, fica de pé o ministério com as missionárias, fica de pé, só a igreja não. Olha o que o apóstolo São Paulo, ele fala. Porque nós, aqui, pode sentar, somos cooperadores de Deus. Aí ele olha para o povo e diz assim: vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Vê se os irmãos compreendem. O apóstolo, ele falou assim: vocês não podem ter preferência por nenhum de nós aqui, que somos ministros, porque nós somos cooperadores de Deus. Nós aqui somos responsáveis de exercermos o nosso ministério a vosso benefício. Vocês são a lavoura de Deus, o edifício de Deus. Irmãos, é por isso que a palavra nos diz que quanto maior rigor vai ser para nós. Aleluia. Meu filho, senta aqui na frente, na cadeira vermelha. Meu filho. Irmãos, olha que responsabilidade. Maior compromisso está nos nossos ombros. Aí agora, olha bem o que vai dizer o apóstolo. Ele avisou:
Nós somos o quê? O que nós somos? O que o apóstolo falou? Irmãos, vamos soltar a voz rouca que é só o pastor. Nós vamos ser o quê? Cooperadores. Cooperadores. O Senhor vai usar a missionária Anaí, vai usar a missionária Catarina, vai usar a missionária Fátima, a missionária Creuza, a missionária Ângela, a missionária Norma e todo o corpo de obreiro vão ser usados de maneira sobrenatural, porque é um só Espírito, e nós somos o que de Deus? O que nós somos, ministério? Cooperadores de Deus. Olha bem, irmãos, que carta que o apóstolo, olha que coisa maravilhosa, olha como Deus usa esse homem de maneira sobrenatural. O 10. Ei. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Ponto. Irmãos, olha só. Segundo a graça de Deus. Irmãos, olha só, um homem que ele poderia gastar e dizer assim: eu fui criado aos pés de Gamaliel, doutor da lei. Irmão, Paulo nunca precisou disso. Tanto que ele referencia esse ensinamento dele aos pés de Gamaliel como nada. Mas ele procura dizer para a igreja assim: o que eu recebi do Senhor. Olha bem, os meus diplomas romanos, todas as minhas alegorias, tudo que eu tenho, tudo que foi gratificação lá do império, para mim não serve de nada. Mas ele diz: o que eu recebi do Senhor. Aí agora ele fala assim: segundo a graça de Deus que me foi dada. Sequência. Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Olha só, irmãos. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto. Eu sempre faço questão de frisar isso, que o Senhor, Ele nos envia, mas Ele não vai fazer a obra. Quem vai fazer a obra somos nós. Aí agora o apóstolo, ele fala assim: como sábio arquiteto, ele fala assim: ó, eu tenho vos ensinado, eu tenho projetado. Eu sempre digo com muita humildade, eu falei: irmãos, ninguém pode dizer assim, o pastor Marco, ele copiou a Santa Ceia da igreja Y, ou da igreja H. Eu falo, ninguém pode falar isso. Se existe alguns lugares por aí que tentam implantar o que há 30 anos essa obra tem, eu não posso fazer nada. Mas eu posso dizer com muita humildade que tudo isso aqui foi arquitetado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Até mesmo quando o Senhor determinou que colocasse os querubins abaixo do altar, tudo isso foi ordenança divina. Então é algo sobrenatural. Essa igreja, ela tem um grande mistério para ser zelado por todos vocês, por todos nós. A sequência, ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Aí agora ele diz assim: outro edifica. Outro edifica. Pode haver substituição. Eu posso ter dado início, amanhã vem outro para continuar o trabalho. Olha bem. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Olha o que o apóstolo diz, irmãos. Às vezes existem pessoas que acham assim: ah, quando eu chegar lá,
Ah, quando eu assumir. Ah, quando essa coisa. Ah, se eu for, você vai ver. Irmão, você cuidado. Você cuidado. Porque existe alguém soberano que é o dono dessa obra. Existe alguém soberano que a autoridade dele é acima de todas as coisas. E existe pessoas, irmãos, que estão desviados. Existe pessoas que estão frustrados porque eles se elegeram, eles se acham ser alguma coisa. Mas o apóstolo foi claro, ele disse: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Irmãos, sobre esse fundamento. Não cria outra coisa não. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Veja cada um. Tem pessoas que acham que a igreja é parlamento, que a igreja é Câmara de Vereadores, é Câmara de Deputados, é Senado da República. Não é não, irmãos. A igreja, ela tem um alicerce que é formado por 66 livros, que é a carta de Deus, e ela é a casa do Senhor. Irmãos, e tudo que Deus determina é irrevogável. A palavra de Deus, ele é fiel, ele não volta atrás com ela. Olha a responsabilidade. Por que o homem de Deus, o vosso servo, o vosso pastor, eu vos falo, irmãos, cuidado. Eu falo, irmãos, tem que ser liberto. Irmãos, às vezes eu vejo alguma coisa fora, eu falo, irmão, olha, vigia. Eu aviso, olha, manda tomar cuidado. Sabe por causa de quê, irmãos? Porque numa dessas horas Jesus vem. E se partir sem Deus é muito sério. A avó Luísa, ela conheceu. Nós tivemos uma irmã aqui, que a irmã durava pouco no rol de membro. O nome da irmã, se pegarmos as atas anteriores, ela assumia a igreja, ela vinha para ser membro da igreja. Quando era daqui a pouco, ela telefonava ou ela mandava o dirigente dizer: meu desligamento. E ela ficava entre e sai, 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 entre e sai. Irmãos, um dia o coração dela parou. Estourou o coração. Foi um infarto fulminante. E aquela mulher morreu. E os filhos dela começaram a telefonar para as igrejas. A minha mãe era membro aí? Não. A minha mãe era membro aí? Não era não. A minha mãe era membro aí. Irmãos, não tinha pastor para fazer o ato fúnebre daquela irmã. Irmãos, olha que coisa séria, irmãos. É por isso, irmãos, nós temos que estarmos à luz da palavra. É lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. Eu vou andar diante da vontade de Deus. Aí o apóstolo avisa: cuidado de você não mexer no que foi determinado pelo Todo-Poderoso. E o apóstolo ainda falou assim: eu fui sábio. Tudo aquilo que ele determinou foi na direção do Todo-Poderoso. Vamos ler o último verso, o verso 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento. Olha só, irmão, ninguém. Irmão, se descer agora aqui um anjo para mudar o fundamento, não pode. A palavra fala que ele é anátema, ele é maldito. Ninguém pode pôr outro fundamento.
o Senhor Jesus, ele foi claro, ele disse assim: sob esta pedra, ele revelou ele mesmo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero falar para vocês em nome de Jesus: se você foi escolhido, se você abraçou a Cristo, se você serve a Jesus em novidade de vida, não temas, não temas, o Senhor é contigo, o Senhor não abre mão de você. Irmãos, aonde? Você sob a guarda do Deus Todo-Poderoso, você sob a guarda de Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, está à direita de Deus. Vai entrar um Exum, vai entrar uma pombagira e vai pegar você pela mão e vai te tirar da mão de Deus? Nunca! Nunca! Porque aqui é o rebanho de Deus. Irmãos, essa igreja está cercada de anjo. Tem anjo para todo lado, com a espada fora da bainha. Eu lembro certa vez, irmãos, a nossa igreja no São Bernardo, ela tinha umas pilastras. E teve uma vez que tinha uma moça, e a moça estava encostada com a cabeça assim. E de repente eu estava trazendo a mensagem e eu falei assim: irmã Luzia, Deus mandou te avisar que é mentira dele. Irmã Luzia, eu repeti, Deus mandou te avisar que é mentira dele. Irmão, aquela moça, ela foi tomada em lágrimas. E depois ela deu testemunho. Ela disse: eu estava sendo coagida por um demônio, mas na hora que eu não estava aguentando mais, Deus tomou o pastor. Irmãos, olha o valor de estarmos edificados na rocha, de nós estarmos edificados em Cristo. Aí o apóstolo escrevendo: porque ninguém pode pôr outro fundamento ninguém pode pôr. Ninguém pode pôr. A sequência. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Qual é, irmãos, a parte principal da nossa fé? Cristo. Cristo. Ele agora abre a cruz, ele vai para a cruz, ele é pregado e ele pega na minha mão o mais vil pecador e pega na mão do Pai. É através de Cristo agora que nós somos vistos, nós somos reconhecidos. Através de Cristo agora, irmãos, aquele momento em que o Deus do Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, que ele fala: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. Mas na hora de vir a foice de Deus, aí o Senhor Jesus faz assim com a mão: Pai, tem misericórdia. Aqui, Pai, ó, Pai, a minha mão foi ferida. Olha lá, mandaram a chuva. Aqui, Pai, ó. Ó, Pai, ó. Porque, irmão, Deus é um fogo consumidor, irmão. Deus não atolera o pecado. A palavra de Deus nos fala que com o momento em que o Senhor Jesus estava na cruz e o nosso pecado estava sobre ele, e ele olhou para ver o Pai, e o Pai não estava olhando nele.
Aí foi o momento em que ele clamou e ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele estava na obediência por mim, por você. Ele estava ali, irmãos, edificando a igreja. Ele estava ali para mostrar: eu sou a pedra de esquina, eu sou a pedra angular. Irmãos, cuidado, cuidado. Irmãos, tem crente se desviando. Tem crente aprendendo prática de feiticeiro. Tem crente andando com papelzinho escrito aí na Bíblia, igual cartomante. Isso é coisa de demônio. Isso é coisa de demônio, irmãos, cuidado com isso. Essa água que você está conservando aí, mandado você tomar essa água, que vai, o seu cálculo dos rins vai ser despatifado. Cuidado com isso. Nós não temos esse costume, nós não temos esse hábito. Irmão, abre a boca aqui, deixa eu pôr óleo na tua boca. Não, irmão, não, 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 não. Nós somos homem de Deus, vocês são mulher de Deus. Arabandara chúbia. Irmão, ó, passa uma revista aí, examina aí por ordem de Deus. Vai naquele lugar ali, ó, que lá a pessoa tem dom. Põe a mão, o negócio resolve. Cuidado. Cuidado. Nós tivemos nos anos 90 uma pestilência em Juiz de Fora, que uma senhora, que eu não sei para onde foi, ela ia para o monte, e lá ela recebia um tal de um anjo, e ela conseguiu muito adepto. E um dia eu falei: irmãos, vocês cuidado, porque isso é demônio. Isso é coisa de Satanás, irmãos. E nós temos que vigiar. O irmão falou comigo: não, que quando o anjo vem, eu começo a requebrar. E quando eu vejo, eu falei: é demônio. Ele falou: não, mas o anjo segura na minha cintura. Quando eu vejo, eu estou rebolando. Eu falei: isso é demônio. Irmãos, as coisas de Deus é fogo consumidor, irmão. As coisas de Deus é algo sobrenatural, irmão. O tição de Deus sai sobrecarregado, sai voando para a glória de Deus. E nessa noite, olha para quem está do teu lado e digo: não pode ter outro fundamento. Fala de novo que ele não entendeu e nem ela. Diga: não pode ter outro fundamento. Irmãos, essas inovações, esse negócio de pegar vidrinho de óleo e dizer: esse óleo veio de Israel. Olha o óleo aromático. Leva. A moça veio aqui e falou para minha esposa: me dá um pouquinho do óleo ungido de vocês. Minha esposa falou: se você quiser, eu vou te ungir, mas aqui nós não damos óleo. Quem tem acesso aos óleos é só os oficiais. É só as oficiais, elas podem. Eles lhe conterá bachuri alabara shaide. Tem autoridade, pode ungir por ordenança do Deus Todo-Poderoso. Mas cuidado, não querer colocar a mão aonde você não pode, porque você vai ter problema com Deus. Certa vez eu fui expulsar um demônio,
E eu falei, o demônio está aqui nessa casa. E eu falei, Satanás, vai aonde está o que te prende aqui. Irmão, e aquela mulher saiu arrastando pela casa. A mulher saiu arrastando pela casa. Daqui a pouco, irmão, ela voltou igual um cachorro, trazendo um vidro. Eu falei, pega esse saco aí, não abra. Era um vidro com um óleo que eu não sei de onde que ela pegou. Quando o inimigo jogou aquilo lá, falei, agora tu caça rumo. Agora tu vai embora com toda a tua tropa. Sai dessa vida, sai dessa casa e vai embora. Acabou. Irmãos, Deus, Ele quer homem de verdade, Ele quer mulher de verdade. Tem um hino muito antigo que ele diz assim: seja um instrumento bem afinado para ser usado por seu Salvador, combatendo contra o pecado e falando sempre do teu grande amor. Irmãos, eu fui lá no ano de 60 e pouco, mas canta comigo, diz assim, ó: seja um instrumento bem afinado para ser usado por seu Salvador, batendo contra o pecado, do sempre do teu grande amor. Aleluia. Irmãos, é maravilhoso, é maravilhoso. Coisa boa é ser crente. Tem arrependimento de ser crente? Alguém aqui já se arrependeu de ter levantado a mão para Jesus? Não. Eu tinha uma obreira aqui que ela, em pleno culto, ela ficava: eu te amo, Jesus, eu te amo. O maestro do coral tinha dado o derrame, ele com muita dificuldade regendo o coral. Na hora que ele estava passando nas vozes, ela gritando: eu te amo, Jesus, eu te amo. Aí ele parava, olhava, que ela estava incomodando ele, porque ele estava passando nas vozes, mas ela estava gritando: eu te amo, Jesus, eu te amo. Atos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29 e 30. Então, voltamos para o estudo. Irmãos, olha que coisa boa. Não pode ter outro fundamento. Se alguém está querendo mexer no jejum, como é que você jejua? Alguém que fala que você não precisa tomar 2 ceias por mês, não tem necessidade disso. Tem pessoa que fala: ó, disciplina é do homem, tá? Cuidado, ó, não ponha outro fundamento, não. Atos Apóstolos, capítulo 20, vamos ler o verso 29 e o verso 30. Louvado seja Deus. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Irmãos, olha que responsabilidade. Irmãos, olha a mercatilância. Mercatilizar o evangelho. Teve um pastor que mandou um e-mail para a igreja pedindo serviço, botando à disposição: me admita como pastor dessa igreja. Não é assim. Fala para quem está do teu lado: não é assim. Não vai ter resposta. Não damos emprego aqui, não é uma empresa, uma indústria. Aqui é a casa de Deus. Ele mandou um e-mail pedindo serviço para pastorear. E o apóstolo falou: ó, eu estou preocupado. Ele fez uma reunião com todos os anciões de Éfeso. E ele falou: ó, eu estou preocupado, porque após a minha partida virão lobos cruéis. Irmãos,
E quantos que por aí falam, ó, depois que o pastor Marco morrer, ó, tem exemplo por aí. Depois que ele foi embora, aí vai mudar muita coisa. Mas aí o mais grave que o apóstolo detectou, ele olhando para os anciões, aqueles homens olhando para ele, e ele disse assim: eu lamento que aqui dentro, no meio de vós, também levantarão homens. Bota a mão na cabeça e fala: Jesus, me guarda. Irmãos, é muito sério quando o Senhor Jesus falou assim: um aqui vai me trair. E eles começaram: porventura sou eu, Rabi, porventura sou eu. Eles disseram: mestre, sou eu, mestre. Aí o Senhor Jesus falou: o que mete a mão comigo no prato, esse me há de trair. E o mais sério de tudo, irmãos, que a palavra de Deus diz que é mister. Pode vir o escândalo, mas eu preocupo muito com a expressão que sai da boca de Deus. Ai! Ai! De quem vier o escândalo. Irmãos, tem homens na mendigança. Tem homens que viraram mendigos, cidadãos de rua, porque se levantaram contra a noiva de Jesus, irmãos. É muito sério. Irmãos, o céu abre por causa dessa igreja, por causa da igreja do Senhor na terra. E o apóstolo, preocupado, ele disse: olha, virão homens gananciosos, homens terríveis, lobos. E ele falou: a minha tristeza é que aqui no vosso meio se levantará um homem também. Mas agora, irmãos, nós temos que estarmos aqui como os 300 de Gideão. Nós temos que estarmos aqui na qualidade de Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, sermos fiel a essa obra. Sermos fiel. Quantos têm alegria em ser fiel? Levanta a mão e diga graças a Deus. 2 Coríntios, capítulo 11, vamos ler o verso 13 ao verso 15. Aleluia. Fala toda hora assim: Jesus me guarda. Fala de novo: Jesus me guarda. Porque naquele dia o Senhor Jesus falou assim: Pedro, ô mestre, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Ele falou: mestre, eu estou para ir com o Senhor para onde for. Mestre, eu estou do lado do Senhor. Mas ele 3 vezes ele negou Jesus. Ó, você fala igual ele. Eu nem conheço esse homem. Ó, você parece com um dos dele. Eu, na 3ª vez, ó, aí a natureza de Deus, a feitura que Deus permite fazer. Ó o cântico, o galo cantou. E diz a Bíblia que ele chorou amargamente, porque ele lembrou do que Jesus disse: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Tem pessoas que é tão ruim de Bíblia que fala que o galo cantou 3 vezes. Não ouve isso não. Antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Bota a mão na cabeça e fala: Jesus me guarda. Fala de novo: Jesus me guarda. 2 Coríntios 11, verso 13 ao 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Olha eles aí. Irmãos, olha Paulo escrevendo. Imagina se Paulo estivesse aqui hoje.
Está na agenda, está na apostila. Tem cada nome horrível aí que fala que é igreja. Um dia passou um pastor aqui. Eu não vou fazer muita referência. Passou aqui. Ó, irmãos, aqui, ó. Aqui, irmão. Você olha para a irmã está de calça popó, calça colada. Paz, irmão. Paz, irmão. Paz. Aqui, ó. Paz. Olha para o irmão está de roupa de jogador de futebol. Paz, irmão. Paz. É julgamento? Não, irmão. Não é julgamento, não. Mas um dia obedeceu a doutrina. Um dia foi fiel à doutrina. O problema é que um dia foi fiel, irmão. A missionária Anaí, eu tive, já tem um tempinho na casa dela e ela estava me testemunhando que ela voltou lá no Rio de Janeiro, lá onde ela morou, da onde ela saiu. E quando eles olharam ela, eles ficaram meio assim, porque a mesma ela, a esposa do Zé Paulo, a que fazia visita, aquela do trabalho, ela... Eu queria que a sua mãe estivesse viva, para ela ter a alegria de ver você cantar 2 hinos na ceia. Mas o mais bonito é quando chegar lá. Você vai mudar, irmão? Você vai mudar, irmão? Olha para você mesmo e pergunta: você vai mudar? Aí o apóstolo escrevendo, irmãos, irmãos, ele teve muito problema para resolver. Dá sequência na carta. Porque tais falsos profetas, falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Irmãos, eles transfiguram. Teve um obreiro que já foi até meu vice-presidente. Um dia ele chegou aqui, irmãos, parece que ele viu a sucuri. Ele chegou aqui porque ele foi tomar um café da manhã com uma celebridade nacional que não tem nada de cristão, de homem de Deus. Ele falou, a mão dele transmitiu uma coisa. Ele voltou hipnotizado. Pastor Marcos, eu tinha que ver a mão dele. Eu quero ver mão de homem, nada. Não quero ver nada disso, não. A xícara. Eu tenho copo na minha casa, tem xícara que não acaba mais. Ah, que isso? Cuidado com os lugares que você vai. Olha os cafés que você anda bebendo. Olha o chá que você toma. E o apóstolo falou que ele se transfigura em anjo de luz. A irmã testemunhou, falou que uma coisa estava fazendo algo, profetizando, e ela disse que olhou reprovando. Aí daqui a pouco a boca fala assim, eu sou assim, mas eu profetizo. A irmã, Aí ele, ó, falou, eu sou assim, olha só, eu sou assim, mas eu profetizo. Dá sequência na carta. Mas olha o apóstolo, irmão, o apóstolo dorme, mas ele deixou escrito. Por isso Caxiri fala, imagina quando eu chegar lá e ver meus irmãos, vai ser muito lindo.
Mas o rapaz da faculdade, da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele fez um trabalho provando que ainda existe igreja da raiz de Jessé. Ainda existe igreja que obedece verdadeiramente. Quantas pessoas aqui que gostam de uma filmagem? Hein, irmão? Tem pessoa que conversa um com o outro. Ai, se pudesse filmar. Se pudesse filmar, ó. Hein, irmão? Você já falou isso? Fala pra você mesmo. Confessa esse pecado aí pra você. Ó, não aí, ó. Gente, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Se pudesse. Irmão, igual o congresso de sábado. Imagina, se alguém filmou aqui, tá pra lá. Não tenho nada com isso, porque a igreja não permite. Mas o negócio ficou sério. Esses telhados, eu não sei se abriu, se derreteu, não sei o que aconteceu. Mas que algo sobrenatural tomou esse lugar. A glória de Deus foi tomada aqui. Irmãos, e o Senhor batizou com o Espírito Santo. Teve batismo com o Espírito Santo. Mas aqui, eu tenho que honrar essas mulheres que usam essa roupa verde. É algo sobrenatural. Irmão, o que essas mulheres não passam? Mas é fiel. Às vezes está lá no ciclo de oração com 3 pessoas. Mas são elas que estão orando para esse ministério. O irmão quase caiu do andame, não cai. O outro ia furar o pé no prego, não fura. A moto, o que ia cair de moto não cai. O que ia bater com o carro não bate. Porque tem uma mulher de pé para trás. Tem um homem de pé para trás orando. Irmãos, imagina Deus ouvindo a tua oração. Irmão, aqui não vai pegar mentira não, que você está perante o juízo. Quem aqui que Deus já respondeu sua oração? Quem aqui? É sobrenatural. Irmão, aqui ó, o Senhor ouve a oração. Ó, eu vou falar uma coisa aqui gravíssima. Gravíssima. Pegaram a bandeira que o presbítero Jefferson entra com toda a cerimônia, reverência, que é a bandeira do nosso país, e passaram com ela aí. Irmãos, quando foi ontem, um prédio lá em Fortaleza cai no chão. 7 andar. Ai! Irmãos, esse Brasil, ele é de Jesus. Tem servo de Deus aqui, ó. Nós não podemos desviar a glória. Nós vamos desviar a glória, irmão. Nós vamos desviar a glória, irmão. E nós, os crentes, nós temos que estar em oração. Senhor, guarda o nosso país. Nós estamos aqui, irmão. Nós estamos aqui. Mas depois que o Espírito Santo fizer isso aqui, ó, levar, depois que nós for embora, irmãos, eu não sei como é que os desviados vai ficar. Vai ficar muita catedral aí, muito palácio de ouro, de prata, vai ficar tudo aí. Carro zero, vai ficar tudo aí. E cadê os crentes? Já foi. Onde estão os crentes lá? A missionária Guilherme Vita, ela canta um hino que diz que só vai ter festa. Os santos na glória. É algo sobrenatural. Dá sequência na carta. Começa a falar da carta, não tem como parar, irmão. É algo sobrenatural. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito
pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Irmãos, pelo fruto conhecereis o quê? Tem pessoa que gagueja na hora de falar. Diga comigo assim: pelos frutos conhecereis a árvore. Irmão, Deus não é Deus de engano. Aonde tem mentira, não é de Deus. Não é de Deus. O profeta Eliseu, ele deu ordem para Naamã, falou: entra 7 vezes no rio e toma banho lá. Entra lá. Pronto. Na hora que o comandante ficou purificado da lepra, ele veio com bondade. Ele veio querer recompensar o profeta. O profeta falou: fica com a tua esmola. Não quero. O servo de Eliseu foi atrás. Na hora que ele chegou, Eliseu perguntou a ele: de onde vem, Geazi? Ah, meu senhor, teu servo não vem de lugar nenhum. Aí ele olhou sério para ele e falou: porventura o meu coração não te acompanhou? Irmãos, presbítero Cláudio, é algo sobrenatural que tem dentro do crente. A madame fica doida, o patrão fica desesperado. Eu lembro o dia que o homem falou comigo: eu fui assaltado, me levaram a minha pochete, levaram tudo, cartão de banco, chave, documento, levou tudo. E daqui a pouco a voz de excelência, meu Deus. Por isso que Amã ficou irado, que ele passava e ele queria honra. Ele queria que Mardoqueu falasse: salve o príncipe Amã. E Mardoqueu, os outros da porta: Mardoqueu, está chegando o príncipe. Mardoqueu, segue a gente, fica de pé. Mas eu não fico mesmo. Às vezes, diaconisa Vera, a gente tem que olhar dentro da cara do nosso inimigo. Entendeu? Tem que olhar assim, ó, encarar ele. Não precisa pôr óculos, não. Olha nele e grita com ele: vai embora, demônio. Fala com ele: sai em nome de Jesus. Fala: a autoridade está na mão do meu Deus. E daqui a pouco o Espírito Santo falou comigo: diga a ele que a bolsa dele está na sacristia da igreja católica. Ele olhou para mim e falou: cruz credo, Ave Maria, o que está acontecendo? Eu falei: não aconteceu nada, desce e vai lá. Ele de pequena estatura. Eu não sei se a esposa do irmão lembra do Jaiminho. A esposa, você que é filha do irmão Itamar, não é? Você faz assim com a mão, filho. Eu não sei, ela deveria ser muito novinha, não deve lembrar, não. O Jaiminho, que mora do lado da casa onde meu falecido pai morou. E ali, irmão, o homem desceu e foi lá. E em frente morava um pastor da igreja adventista, que eu acho que já passou para a eternidade. Eu acho que ele não é vivo mais. E nós estamos lá conversando, quando é daqui a pouco o homem chegou, até suado, com a pochete na mão. Ele disse que quando chegou no Parque Alto, que ele foi caminhando para a igreja católica. Quando é daqui a pouco, o homem estava lá, ele falou assim: aqui, eu fui assaltado, o senhor não viu uma pochete? Aí o homem olhou para ele e falou: ó, eu estava aqui e eu encontrei, jogaram aqui uma pochete, mas não tem dinheiro. O homem falou. E Deus falou comigo: fala para ele que está a chave, os cartões, o documento, mas não tem dinheiro.
O ladrão pegou só o dinheiro e jogou a pochete. Aí o homem chegou até doido. E ele tornou a falar para mim: Ave Maria, como é que foi? Eu falei: meu filho, isso aí é coisa de Deus. Irmãos, até o pastor da Adventista ficou me olhando sério. Porque ele não tem esse acesso. Não conhece essa porta maravilhosa que foi dado para os pequenos de Jesus. Quem tem alegria de ser pequeno de Jesus, levanta a mão e diga: eu. E é por isso, irmãos, que eu oriento os irmãos. Quer milagre? Tem milagre aqui. Tem pessoas que vai longe, pega ônibus, viaja, né? Igual quando aquele homem veio aqui, o homem foi e soprou todo mundo aí, jogou tanta gente no chão. Tem pessoa perdida que caiu. Porque se eu soprar, a pessoa cair, a pessoa ficar bom, é um negócio de Deus. Mas eu sopro, daqui a pouco a pessoa levanta e está a mesma coisa, não tem nada de sopro. Mas o que eu sei que é poderoso, missionária Catarina, é o nome de Jesus. Hein, irmão? Quem tem Jesus precisa de Salmo 91 para dormir de noite? Hein, irmão? O seu Salmo 91 está amarelinho, de medo. Tem pessoa que faz o Salmo 91 até de amuleto. Tem Salmo 91 na sala, no banheiro, na copa, na varanda, onde ele aparece, eu ponho Salmo 91. Salmo 91 não expulsa demônio. Sabe quem expulsa demônio? A vida do crente. Quantos acreditam? Diga glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 14, verso 29. Irmãos, peça a Deus acesso. Ontem eu estava conversando com o aspirante Estevão, e ele estava me entregando 2 revelações da parte de Deus. Irmãos, é algo... Como é que Deus revela? Você não fica fazendo as coisas erradas escondidas, não, que Deus vai dar revelação. Tem pessoa que chega na igreja, aí as pessoas que ele ou ela acha que é usado, aí não está na igreja. Ai, que alívio. Ai, não está aqui não. Tem pessoa, chegou aí, com medo, porque sabe que de vez em quando Deus toma. Não fica com medo não, porque eu tenho vasos aí, Tem vasos que aparecem, mas tem vasos que não aparecem não. De repente eu uso. De repente eu levanto no comando. De repente eu dou a ordem para falar em meu nome. Não vê naquele momento lá, o rei, ele achou que ele era dono de tudo. E ele falou: vai lá e busca aquelas taças que vieram com os escravos que meu pai mandou trazer. Eu creio que algum conselheiro deve ter falado: mas majestade, aquelas taças é do tempo de Deus. Mas eu sou o rei. Vai lá e busca. Serve vinho para as minhas concubinas, para minhas mulheres, para os meus amigos. Dá vinho para todo mundo. Na taça de Deus. Irmão, não busca a ira de Deus, não. Não pega, não. Sai da frente. Tem pessoa que acha que está por cima de tudo. Aqui quem manda é eu. Irmão, o Senhor pode te matar. Tem pessoa que fala: deu óbito, foi fulminante. O que ele estava fazendo? Mas essa parte que estava fazendo, muita gente esconde. Tem pessoa que é cúmplice. Eu só sei que eu cheguei lá. Tá vendo? Você viu o sinal? Porque quando o profeta desviou da ordem de Deus, o Senhor falou: profeta, vai lá, profetiza quanto ao altar, não come pão, não bebe água e nem volta pelo mesmo caminho. O profeta preguiçoso, porque ele vai descansar debaixo do carvalho. E o filho do profeta mentiroso correu e falou: pai, o profeta veio, mas profetizou tudo contrário que o senhor profetiza. Aborda para mim o jumento.
o melhor que tiver. Por que caminho que ele foi? E montou e foi. Chegou lá, irmão, cuidado com o seu descanso. Você já notou que quando você vai descansar, você começa a dar umas brechas? Já observou isso? E aquele profeta foi descansar. Daqui a pouco ele acorda com o tropelo do profeta. És tu o profeta, o homem de Deus? Tem pessoa que gosta muito de honra, né? É tu o homem de Deus, o profeta? Sou. Eu vim aqui fazer um convite. Cuidado com o profeta mentiroso. Cuidado. Fala para quem está do teu lado. Cuidado com o profeta velho. Não entendeu? Fala de novo. Cuidado com o profeta velho. Aqui. Eu vim te convidar para você ir até na minha casa comer pão comigo. Tem pessoa que acha que o homem de Deus passa fome. Fala para quem está do teu lado, o homem de Deus não passa fome, não. Vamos lá. Ele falou, eu não posso comer pão contigo, porque foi a ordem de Deus. Olha aí o discernimento que você tem que ter cuidado. Mas o anjo caiu a terça parte com Lucifer. Irmão, mas o anjo teve comigo. Aí eu olho para você e eu pergunto assim, porventura eu volto atrás com a minha palavra? Olha Deus te falando agora, porventura eu volto atrás com a minha palavra? Olha, você está autorizado. Vamos voltar comigo. Irmão, depois que ele sentou na mesa, comeu pão e bebeu água, o Espírito de Deus falou na boca do profeta mentiroso e sentenciou ele. Quando ele volta, ele encontra com o leão mata ele, e o leão ainda deita do lado do cadáver. Fala para quem está do teu lado, Deus não é Deus de confusão. Fala de novo, Deus não é Deus de confusão. E a música tocando e usando o cálice do Senhor. Quando é daqui a pouco, tem um negócio estranho ali. O que é aquilo ali? Yober, Tom, Vatar, Joe, Arábia, Sub. Mano, o que é aquilo? Só uma parte da mão, e é uma mão de homem. Está escrevendo. Não tinha esmalte rosa, não tinha esmalte azul, não. Era a mão de homem, era a mão de Deus que estava escrevendo na caiadura da parede. Manda chamar os magos, chama os adivinhadores, chama os profetas do meu reino. Eu quero que vocês me tiram um pouco. Irmão, fala assim, Deus acaba com a festa. Fala, não põe a mão no que é de Deus. Fala de novo, não põe a mão no que é de Deus. Irmão, eu vou estar falando isso aqui no encontro de casal. Tem muita gente que fala, não, eu casei, a mulher é minha, eu faço o que eu quero com a minha mulher. Tem pessoa, o homem é meu, se eu quiser, eu faço o que eu quiser com o meu homem. Aí! Esse no concha para chobe a cabia sai. Oriol de coube, araba, chobe, naba, coube. Aí, irmão. Você acha que o anjo está só guarnecendo aqui a igreja? Não, ele nos acompanha. Aqui, ó.
Ele está indo embora, ele pega a pastinha dele, ele vai e o varão com ele. Vamos ser. E ele conta para Tchobecai, ao varão acompanhando, ao anjo indo com ele. De repente, Deus acaba com a festa. E os adivinhadores do reino, os magos, não entendemos. Não entendemos. E mãe, vocês sabem, mãe, quando vê o filho desesperado, ela fica louca. E a mãe correu e falou: meu filho, no tempo do seu pai, tinha um cativo que veio da Babilônia. E ele era muito sábio. E na hora que ele chega, irmão, cuidado com o donativo. Olha aí nessa carteira sua, olha nessa bolsa sua aí. Cuidado, vê se isso não é donativo. Olha o que é isso aí. Providência de Deus é providência de Deus. Donativo é donativo. E na hora que Daniel chega, o rei, eu vou te dar. Se tu ler para mim, tu vai ser... Eu vou te dar bênção aqui. Eu vou te honrar sim. Daniel já chega. Irmão, Daniel é sério. A tua esmola fica contigo, rei. Aí daqui a pouco, no mordia nefanda, o rebelde Beltazar, com os grandes do teu reino, todos eles a folgar. Com espanto pararam, quando o rei estremeceu, na parede a mão divina, glorifica Lavai, escrevendo apareceu. Olha o caderno de Deus. Na parede escreve a justa mão de Deus, na parede a mão de Deus. Seja qual a tua sorte, a tua vida ou morte, glorifica Lavai. Na parede escreve a mão de Deus. Alai, Jeová Saramana Sarai. É muito sério. É muito sério. Irmãos, é muito sério. É muito sério. Fala para quem está do teu lado, é muito sério. Irmãos, você pode nunca ter visto o anjo. Você pode nunca ver com os seus olhos. Mas quem sente ele? Quem sente o anjo? O Rafael é um dos mais novos aqui. Eu tenho certeza que aí dentro de você, Rafael, de vez em quando você sente uns negócios diferentes. Nem você sabe o que é. É diferente. E o mais sério é quando fala alguma coisa que de repente dentro de você fala: parece que está repetindo comigo. É ele. O Senhor tem acesso para conversar. O João Paulo não calcula, mas quando você estava ali, andando,
eu ouvi a voz de Deus e o Senhor falou comigo: como eu me alegro por ver o João Paulo. Eu ouvi nitidamente. Você vinha de lá. E eu vou falar uma coisa, João Paulo. Deixa os encantadores mentirosos. Que você seja o Sadraque, que você seja um Mesaque e que você seja um Abednego. É literalmente vendo uma visão de Deus. As suas cadeiras laterais estão vazias, mas é como você sinta dois homens do teu lado. Eles não pisam nessa terra, eles não andam nesse chão, mas eles estão sob a tua guarda, para a glória de Deus. 1 Coríntios 14, 29. A porta da revelação está aberta, irmãos. Alamanto e decantas. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Quando o apóstolo ele falou isso, é porque ele começou a observar que estava desordenado os cultos. Porque existe pessoa que gosta de disputar, quase uma disputa. Ah não, se o Marcos Paulo profetizar, eu também levanto. Tem pessoas que é assim. Então o apóstolo falou, ele pediu ordem aos irmãos. Ele falou: olha, os irmãos, cuidado. Eu disse ao pastor Wesley, eu não lembro mais os obreiros que estavam presentes, e eu falei sobre: eu tenho muito cuidado com o que sai da minha boca. Igual eu sempre digo para todo mundo, eu sou o vaso menor da igreja. Quem achar assim, o pastor Marco, pode falar assim: chegou o vaso pequeno da casa de Deus. Sabe por causa de quê, irmãos? Porque é muito sério. Hoje eu estava falando com os obreiros, quando Deus me mostrou a lista. E todos os nomes que eu vi, eu falei: vai descer. E teve uma moça que ela me chamou de tudo quando foi nome. Mas eu falei: você vai morrer. E ela morreu. Deus mostrou. Então, o apóstolo repete o verso para mim, 29 de novo, meu filho. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Irmãos, e outra coisa, profecia tem que cumprir, revelação tem que cumprir. Mas pastor, se não tiver no tempo de cumprir, vai cumprir no tempo. Mas que tem que cumprir, tem que cumprir. É igual os irmãos que falam assim: ó, Deus me revela que o seu neném é menina. Aí a irmã fica, a barriga crescendo, vai chamar Dodoca, a menina. Quando é daqui a pouco, a irmã vai ganhar neném e vem com um garoto. Ué, quem falou? Deus errou, irmão? Errou, irmão? Irmão, é muito sério. Eu já contei aqui, conto e vou contar até o dia do meu último dia. A irmã, ela e o marido vieram para me avisar que ia adotar o filho, e a nora ia adotar a criança. Porque a nora já era de idade mais assim um pouquinho, e eu não ia conseguir engravidar. Eu olhei para o casal e falei para eles: irmão, Deus não prometeu Ismael. Que se é outro, dá um jeitinho, né, irmão? Deus falou que ia dar, né? Não. Fala assim: se Deus falou, está falado. Foi por isso que Zacarias, na hora que ele estava lá no sacrifício, o anjo. Irmãos, aqui, a presença do anjo é sério.
Porque o anjo pode chegar e pode falar assim: eu te abençoo. Oh, que alegria. Mas o anjo pode chegar como chegou para Jacó. Ele pode chegar para ferir. E o anjo chegou diante de Zacarias e falou: ó, a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, vai ter um filho. Aí ele olhou para ele: eu, velho, minha mulher estéril, já velha também, perdeu os costumes das mulheres, como que ela vai ficar grávida? Irmãos, aonde que Deus precisa de alguma coisa para Ele cumprir a palavra dEle? Se Deus quiser, irmão, quer o maior milagre? O anjo chegar para a virgem e falar para ela: salve a agraciada. Ela: o anjo, bendita és entre as mulheres, e bendito o fruto que está no teu ventre. Ela riu. Ela falou: eu não conheço homem nenhum. Ela era simplesmente uma noiva, estava guardando seu noivo. E no ventre dela estava Jesus sendo gerado. É por isso, irmão, Deus não tem nada. Deus não. Se o Senhor Deus falar assim: Lourdes, eu vou passar com você na parede de concreto, de pedra. Mano, Lourdes, vão chamar o hospício para você, o carro forte, mas você passa, sem quebradeira. Não é você ficar batendo a cabeça na parede, não. Deus falou que eu vou passar. Não. Ele faz passar. Tem crente que fala assim: eu não acredito que existe milagre, porque você não dá lugar para Ele fazer milagre na tua vida. Mas se você me perguntar: o pastor acredita que Deus faz milagre? Eu! Em mim, o primeiro milagre fui eu. Diga assim: que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. 1 João 4:1. Agora é com a avó Luísa. A avó Luísa, ela é veterana aqui na igreja. A sobrinha dela falou: eu vou trazer minha tia aqui, mas ela é devota. E ela já está de passagem comprada. Ela vai viajar para aquela cidade. Ela está indo para lá. Aí a Mauriceia, a sobrinha dela, era toda quarta-feira estava no gabinete. Olhava na listagem de quem ia passar no atendimento pastoral. A sobrinha da irmã. Ela falou: vou trazer minha tia. Ó, pastor, ela é piada, ela é devota. Aí trouxe. Aí então Luísa do Nascimento. E graças a Deus. Fica de pé, avó Luísa, fica de pé. Fica de pé. Aleluia. Olha lá. Glória a Deus. Vamos aplaudir o Todo-Poderoso pela vida. Olha lá. Glória a Deus. Dá um abraço nela, diaconisa Maurício. Dá um abraço nela, bem bom. Olha lá, irmão. Deixou. Olha lá, irmão. Pode sentar, avó. Irmão, trabalhou muito, fez muita coxinha de galinha para vender, para fazer a cozinha da igreja. Às vezes a chuva descendo e ela com um paninho branco na cabeça, maçando massa de fazer coxinha, fazendo cigarrete e tá vendendo. Irmão, graças a Deus. Eu lembro quando eu fui visitar ela lá no hospital Ananeri. A missionária Anaí lembra, a diaconisa, a coordenadora do CONIEP, diaconisa Eva, lembra, e a gente junto lá, orando pela vida da irmã Luísa. E graças a Deus, eu tenho que cantar o hino da missionária Ângela para ela. Se você, meu irmão, tem promessa de Deus, não saia do lugar. Tá aí, ó.
Fique firme na fé, esperando da vitória chegar. Eu ainda vou aprender esse hino. Por quem prometeu. Eu quero que a sonorização bota todos os meus hinos em pauta. Na hora que eu começar a cantar, solta ele para os cantores me ajudar. Mas eu quero dizer, irmão, sobre o porquê da avó Luísa. Tem irmão que vê uma pessoa só fazer assim, ó. Aí quando acaba o culto, põe a mão aqui. Vó Luísa, põe na mão na cabeça da vó Luísa. Qualquer pessoa chega e põe a mão aí, mas não põe mesmo. Pergunta a diaconisa Vânia. Diaconisa Vânia, a avó Luísa deixa qualquer pessoa chegar e mão na... Não põe mesmo. Aqui, irmão, mas não põe mesmo. Hein, vó Luísa? Põe, pode sapatear, pode profetizar ela. Oh, minha cabeça. É muito sério. Às vezes, a pessoa desconcertada põe a mão na tua cabeça, depois você vai embora com problema. Mas eu não sei, estava bem. O que aconteceu? Você fica deixando a pessoa errada botar a mão na sua cabeça. 1 João 4:1. Mas já estou terminando. Hoje a gente sai desse estudo, da sequência. Amados, não creiais em todo o espírito. Olha só, irmão. Primeiro, não creiais em todo. Mas, irmãos, qual o espírito que nós temos que reverenciar? O Espírito Santo de Deus. Mas provai se os espíritos são de Deus. Provai se os espíritos são de... Porque... Irmãos, como é que eu vou saber se o Espírito é de Deus? Aqui, ó. Fica de pé, pastor Mário. Nisso aqui, ó. Vai mexer aqui dentro. Você já pegou na mão de alguém que você sente uma coisa boa? Já acontece. Quem já teve essa experiência aqui? Mas e essa pessoa que você dá as costas? Tem pessoa que vai a ele aí. Vai ela aí. Aqui, ó. Isso é de Deus, irmão? Hein, irmão? É de Deus, irmão? Fala, igreja, é de Deus? Pode ser. Mas a Bíblia nos revela que 2 gravidez, e na hora que Maria era mais nova, foi visitar a prima. Imagina, homem fala muito alto, né? José deveria falar muito alto, e Zacarias também. Aí o Zacarias deve ter falado: ô prima, você veio visitar? Aí Maria: ô primo, eu vim ver a prima. E a velhinha de grávida lá sentadinha lá, que é parto de alto risco, e ela tá lá esperando. Aí quando é daqui a pouco, só de ouvir a voz da prima, a criança saltou. Irmão, glorificarás. Será que tem criança morta aí dentro de você? Será que tem feto apodrecendo aí dentro de você? Isso é muito sério. Muito sério. Eu falei pro Lucas. O Lucas, ele não estava vindo, mas eu senti falta do Lucas. Aí, graças a Deus, ao Lucas, e eu fico alegre. Sabe o que é, Lucas? É comunhão. Comunhão. O irmão Roberto foi chamado para ser diretor aqui de sábado. Falei: irmão Roberto, vem cá, vai ser o diretor. A outra irmã estava ali, falei: irmã, vem também. Isso é alegria. O inimigo deve ter ficado irado. Olha lá, chamou o Roberto, chamou a irmã da frente. O inimigo fica irado, porque ele não gosta dessa igreja. Irmão, o maior desafio é entrar nessa igreja aqui. A macumbeira falou com a irmã: qualquer igreja, menos essa. Ele não gosta dessa igreja.
E ele gosta de crente que fica: eu quero meu desligamento, eu não sei se eu vou ficar na preparatória. Irmão, eles gostam. O grupo de demônio reúne e eles gostam. Agora a moça foi desligada, uma irmã, já não sei a idade dela, eu não conheço ela. Ela pediu desligamento, o secretário não sabe o que fazer. Porque ela falou: eu não pedi desligamento. Mas ela pediu desligamento, eu não pedi. Aí a irmã falou: você foi cortada. Já anunciou na igreja. Mas eu não queria sair daí. O irmão estava trabalhando com a Maquita. A Maquita cortou o dedo dele, levou o dedo dele, foi embora. O outro colega dele pegou o gelo de pressa. Olha que moço bom. Pegou o gelo, embolhou o dedo dele no gelo, pedaço de dedo, e agarrou ele no carro, botou, levou para o hospital. Chegou lá, o médico falou: vamos ver se eu consigo implantar. Fui lá. Quando eu cheguei lá, horrível, o negócio é terrível. Aí um pedaço de dedo, tudo costurado. O médico falou: um negócio muito sério. Sabe por causa de que aqui, a Denise sabe detalhe, que ela é enfermeira. Falou: eu tenho que pegar vaso por... Não imagina, fininho. Aquele vaso fininho. Eu tenho que unir os vasos. Que é uma ciência que Deus deu para o homem, né? Aí foi juntando aqueles vasinhos. Aí fez a cirurgia e falou para o irmão: eu vou ter que esperar, porque eu tenho que ver se deu certo. Se não der certo, eu vou ter que levar de novo para o centro cirúrgico. Aí você vai ficar sem dedo. Vai ficar sem dedo. Se não irrigar, se o sangue não passar. Tem elástico aí, irmão, atrapalhando o sangue? Dá uma olhadinha aí. Confere aí direitinho, para não dar gangrena. Porque o pedaço do corpo que não vai sangue tem que cortar. Porque ele começa a dar problema. Tem que ir sangue. Por isso que o médico orienta quem fica muito sentado, levantar de vez em quando, andar. Porque para o sangue poder ir e voltar. Você está entendendo, né? Então tá bom. Amados, não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Irmãos, vamos botar a mão na cabeça e falar: Jesus me guarda do falso profeta. Aleluia. E nesse momento, abra sua Bíblia em Colossenses 3,12 e o pastor encerra esse estudo. Ainda ficou várias referências, mas quem tiver a cópia desse estudo depois vai continuar. Colossenses 3,12. Irmãos, convido todos os casais para domingo estarem aqui. O pastor vai estar falando aos casais da Santa Igreja. Pode trazer visitante. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Diga comigo: Cristo. Repita comigo: Cristo é tudo em todos. Quem é feliz por isso, diga graças a Deus. A Santa Igreja de pé. Neste momento, o pastor encerra o estudo sobre libertação. Crente liberto, diga glória a Deus. Aleluia. Nesse momento...